Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que noise. se salga afuera. Make some noise. Fazendo barulho no ar aqui na sua Rede Vida de televisão. Que alegria estar com você mais uma vez. E hoje vamos receber quem, gente? Quem? Sueli Façanha, 30 anos de carreira solo, né? Sueli maravilhosa, uma das vozes mais conhecidas e encantadoras da música católica no Brasil, porque choras e ar não vai chegar nunca lá. Não é isso? A Sueli vai estar aqui conosco, já está aqui na verdade, vai poder falar sobre o livro dela, né? Que ela chegou aqui, veio divulgar, só que aí as vendas só estão aumentando e é tipo assim, é um conteúdo eterno, né? A gente não pode perder. Vamos falar também sobre esse tempo da quaresma que a gente está vivendo, vamos ter adoração ao Santíssimo Sacramento, vamos conhecer um pouco mais da história de outra mulher, a menina Benigna, nossa Beata Benigna Cardoso, a primeira beata cearense, lá de Santana do Cariri. Vamos conhecer um pouco mais dessa jovem, vamos poder mergulhar no coração de Jesus e vamos começar com música, com ela, Sueli Façanha, no Fazendo Barulho de hoje. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, em todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo sempre estar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Tu serás, ó Mãe, minha rainha, e o teu filho, meu rei. Essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. Tu serás, ó Mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu rei. Esta vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Então vamos agora, hoje o programa é todo dela, então Sueli, vem pra cá conversar aqui no nosso sofá maravilhoso, já que você está vindo pela primeira vez para esse nosso novo cenário, novo estúdio, Sueli Façanha, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar com você aqui, pode ficar à vontade. O Cristiano vai ficar com raiva de mim que eu vou falar isso pela 1000ª, 200ª, 30ª vez. Esse sofá maravilhoso
que foi feito por Cristiano Tulli. Não foi a Etna que fabricou, nem a Tokstok, né? Nós temos muitos talentos. Temos aqui, muitos talentos. Sueli, que alegria estar com você aqui mais uma vez, né? Você que é esse exemplo de mulher, de mãe, consagrada, né? Você veio aqui, eu acho que ano passado, no ano retrasado, mas tem muitas novidades, né? Já está com o filho entrando na faculdade, né? O livro continua vendendo aí, então a gente tem muita coisa para conversar. Nossa, né, são muitas emoções, né, para a gente partilhar. Bom estar aqui. Sueli, primeiramente, conta pra gente, assim, vamos falar sobre o hoje da sua vida, quais são as grandes novidades desses 30 anos de carreira solo, né? Porque você já cantava antes. O que é que está sendo celebrado aí de fato? Você pode até me lembrar como foi esse momento. Você sempre pensou em ser... você é uma cantora solo. Isso aí passava na sua cabeça? Interessante essa pergunta, porque eu nunca quis, né? Nunca pensei, na verdade. Cantora de ministério, né? Na verdade, eu reconheço que a música estava presente desde a minha infância, né? E aí, quando eu fiz a minha experiência com Deus, eu comecei a cantar na igreja, ali na missa, nos eventos que a gente organizava. Quando eu me engajei no Ministério de Música Shalom, aí eu comecei também a gravar. Anos depois eu fiz o meu discernimento vocacional, entrei na comunidade de vida. Mas em 1986, já participando de 1996, já participando de várias produções da Comunidade Católica Shalom, né, de vários álbuns das edições Shalom, me convidaram para produzir um disco só meu. Do nada. Não, a frase foi, o convite foi, Sueli, você está presente em tantas produções das edições Shalom e a gente está pensando em gravar um disco só seu, você topa? E foi sim, na mesma hora, né? Porque a gente ama a música, faz parte da vida da gente. Só que, antes desse disco ser lançado, e esse disco é O Seu Nome é Amor, que saiu em fevereiro de 97, no dia 18 de outubro de 96, alguns meses antes, em transferência de Salvador para apropriar no estado de Sergipe, eu passei um mês aqui. Foi quando eu coloquei a voz no disco. E aí me disseram assim, Sueli, a gente vai fazer um jantar de adesão para ajudar a comunidade que está precisando. Que tal você cantar nesse jantar? Porque você já divulga o seu trabalho que vai vir. Esse dia foi o dia 18 de outubro de 1996. E aí foi o meu primeiro show sozinha. Meses depois chega o disco e eu começo a cantar sozinha, viajar e tudo mais. Então, a partir desse dia 18, eu comecei a considerar o marco zero de uma carreira. Só que eu só fui reconhecer essa carreira muito tempo depois, na medida que o tempo foi passando e eu vi um disco puxando o outro, depois puxando o outro. Então, nesse ano de 2026, eu já celebro 30 anos desse primeiro show. Mas a minha história com a música é muito mais antiga. Interessante, foi a própria comunidade que lhe chamou para essa missão, né? Exatamente. Nasceu de modo muito... Na verdade, nem dependeu de mim. Eu já estava envolvida. Porém, o convite foi a gravar um disco. São duas coisas diferentes que eu gosto de separar. Eu fui convidada para uma produção musical que não necessariamente geraria uma carreira. Então, inclusive muitas outras pessoas na comunidade gravaram e o disco ficou ali. Mas não, comigo gravei um disco e nasceu um apostolado em cima daquelas músicas. E é exatamente esse apostolado que eu celebro com 30 anos. Isso tornou assim, por muito tempo, só existia Sueli Façanha, né? E o seu nome chegou aí, né? Teve regravações, Padre Fábio de Mello, né? Que eu me lembro, Se Quiseres, não é isso? Foi Abraço Eterno. Abraço Eterno primeiro, exatamente, né? Que é do Nicodemos. Exato. Ele gravou essa canção e depois eu fiz uma participação com ele. Eu não lembro o nome da música em si. Mas ele gravou Se Quiseres também, gravou, não? Eu não tenho agora a certeza para te dar. Eu acho que são 30 anos, às vezes a memória falha. Olha que nós vamos puxar a música aí e colocar. Então, eu fiz uma participação com ele naquela música Minhas Mãos Se Elevam. E aí, em 2020... eu o convido a cantar comigo a música Eu Não Vou Parar, né? E aí marca também um momento especial na minha vida.
Então, assim, são 30 anos dessa história, com 3 anos de Seu Nome é Amor, ou melhor, antes de completar esses 3 anos, já na estrada, já viajando a convite, principalmente das casas da comunidade, eu senti necessidade de renovação desse repertório. E aí foi quando surgiu o CD Se Quiseres. Depois do CD Se Quiseres veio o Seu Nome é Amor, e aí eu comecei a perceber que estava se desenrolando uma história, que estava sendo construída uma história, né? E aí eu comecei a chamar essa história de Ministério Sueli Façanha. E ao longo de 30 anos, nenhum ano é igual ao outro, né? Você pegou aí várias gerações. 97 era CD, né? 97 já era CD. Não. 97 era CD, era mas CD, eu gravei... Você gravou no LP com o Ministério de Música. Eu gravei no LP vários LPs da comunidade, o Amarte Mais, o Obra Nova, e aí depois o cassete antes do LP. As fitas cassete ainda também, teve, né? os cassetes, então participei do cassete, depois o LP, depois o CD e agora a música digital, né? E como você vê muita diferença hoje no que é entrar no estúdio para gravar? O que é que mudou, o que é que piorou, o que é que melhorou? Olha, mudou muito, né? A tecnologia no estúdio trouxe a possibilidade de a gente ter um nível de excelência muito maior, né? Então, a gente tem possibilidade não só de corrigir erros, mas a gente tem possibilidade de agregar muitos elementos que antigamente não existiam. Não existia essa possibilidade. Por exemplo, o Seu Nome é Amor foi gravado num gravador de rolo, que chamava Fostex. Nós tínhamos 8 pistas. Uma delas era para o sync, né? Então, a gente só tinha, na verdade, 7. A gente tinha que agregar o instrumental em uma pista, e aí com o sync 2, para deixar 6 para a gente fazer alguma criatividade ali com vozes. Na hora da gente corrigir, que cometesse algum erro, a gente a gente colocava para tocar, e na hora que chegasse a hora da correção, o operador fazia assim no REC. Então, era assim manualmente todas as correções, né? Sem falar da possibilidade de a gente cortar a fita e emendar. Isso eram muitas loucuras daquela época. Então, hoje se tornou muito mais fácil quando a gente tem um computador onde a gente pode multiplicar a perder de vista o número de faixas e a gente agregar vários elementos ali. Então... Quando você escuta as gravações antigas, assim, você não tem vontade de dizer assim, rapaz, essa música merecia uma roupa nova? Você não pensa, sim. Algumas sim. Algumas sim. Quais, por exemplo? Olha, Se Quiseres é uma delas. Eu, né? Pensando no meu ministério, né? Inclusive, assim, nesse tempo de celebração dos 30 anos, Se Quiseres vai ser, assim, revestida de uma roupagem nova. Eu gosto muito daquela música que começa bem mais do que eu possa. Bem mais, justamente. Bem mais do que eu possa. Ela tem uma introdução assim, espalhafatosa. Espalhafatosa aos olhos de hoje. Exatamente. E é interessante a gente olhar para o passado. Era o que tinha de mais, assim, moderno, né? Sensacional na época. Então, assim, nossa, quando eu olho com os olhos de hoje para Bem Mais, eu disse, meu Deus, como é que eu fiz isso, né? Como é que eu deixei isso acontecer? Mas, por outro lado, na época, era maravilhoso. Pode pedir música ainda ou vocês já fecharam o repertório? Eu topo. Eu topo, então, mas mais tarde, que ela vai conversar um pouquinho. Essa aí, viu? Vamos ter uma versão dela no YouTube, assim, acústica, né? Eu gosto muito dessa música, cara. Eu não sei porquê. Não, e outra coisa, antes de Bem Mais, que já foi do CD Se Quiseres, a gente tem o CD Seu Nome é Amor, que até a forma de cantar é muito diferente. Eu mudei muito ao longo do tempo. E é interessante porque o estúdio, ele oferece para a gente uma lente de aumento. Então, a gente vê os nossos erros estampados e registrados ali. Então, assim, a cada disco era uma tarefa de superar o primeiro. Então, assim, as pessoas durante muito tempo me perguntaram como é que você se sente se escutando, né? Até essa pergunta não é mais feita hoje. Eu acho que isso é muito mais tranquilo para o público de hoje. Mas antigamente as pessoas achavam que gravar uma música era um negócio assim do outro mundo. E aí diziam, como você se sente ouvindo a sua própria voz? Eu disse, muito normal. Porém, todas as vezes que eu me ouço, eu me avalio. Eu digo, isso tá bom, isso não tá. Então, assim, era a minha cabeça que, assim, apesar da mulher ser muito emocional, eu também, muitas vezes, sou muito
racional e fico avaliando, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, eu não devia ter feito isso, vou melhorar no próximo. E essa foi a minha grande escola, porque ao longo desses 30 anos eu só fiz 1 ano de curso de música. Fiz aqui em Fortaleza um ano de curso lírico, né? Mas assim, a minha grande escola foi o estúdio e a minha capacidade de autocrítica. Agora você, a irmã daquela irmã Sueli, da Comunidade de Vida, né? Aí você falou, se consagrou na Comunidade de Vida, aí teve aquela missão lá apropriar, né? Teve um chamado para gravar esse primeiro disco solo, depois virou um apostolado, mas teve aquele crescimento gradual, né? Você consegue identificar marcos na sua vida que você viu assim, nossa, eu não imaginava que Deus ia transformar isso nessa proporção? De repente você vê, você está em contextos diferentes, né? Está tendo uma visibilidade com artistas do Sul e Sudeste, porque queira ou não, existe essa barreira, né? Para quem Vamos lá. A irmã da Comunidade de Vida Shalom lá de Fortaleza, né, de repente está aí conhecida no Brasil todo. Teve algum momento em que virou essa chave, você viu assim, meu Deus está fazendo uma coisa assim grande, eu não esperava? Olha, eu nunca pensei muito por esse lado. Eu também sempre sonhei grande, né? Então, eu sempre... Que sonho era esse? Era o sonho de aproveitar todas as oportunidades que eu tivesse, e quanto maiores elas fossem, melhor. Para quê? Para que o meu recado pudesse atingir mais pessoas. Então, se eu precisasse me projetar pessoalmente em função da missão, eu não só faria isso, como fiz isso muitas vezes, trabalhando meu marketing pessoal. Para quê? Para que eu pudesse, digamos assim, estar em certos lugares e falar para certas pessoas, né? Então, sempre, eu não como uma finalidade, mas como uma estratégia de chegar e de falar e de anunciar a pessoa de Jesus Cristo. E teve aquele momento onde você... Tinha aqueles músicos que você escutava, né? E você chega num determinado momento e a pessoa olha para você, eu escutei seu disco, muito bom, né? E você fica surpreendido? Teve isso, não? Não, porque é natural isso, faz parte, né? O fato de eu gravar e as pessoas ouvirem, todos esses feedbacks já fazem parte do mesmo contexto. Então, assim, é natural. Agora, uma coisa que evoluiu, que foi algo que você falou, diz mais respeito ao meu interior. Tá? Por quê? Porque quando eu já era de Ministério de Música antes de começar a gravar, mas eu cantava com todas as pessoas juntas ali. Eu era uma de um grupo. Quando eu comecei a cantar sozinha, eu comecei a ser reconhecida, eu passei por algumas etapas. A primeira foi... Eu sentia que eu precisava ser a artista no palco, mas eu sentia que eu precisava ter a minha vida pessoal ali, separada. E eu comecei a entrar num grande drama de consciência. Como é que eu vou ser uma no palco e outra fora? E, naquela época, sem ter resposta para isso, porque o que acontece? A gente precisa ter uma postura diferente no palco, a gente precisa se expressar diferente. E só que isso que eu estava construindo ali... não poderia ser vivido fora, né? Precisava separar. E a minha produtora na época disse, ele desencana, né? No palco você se apresenta assim, quando descer na sua vida normal, você se apresenta como a Sueli de Almeida e depois ali a Sueli Façanha, né? E eu comecei a viver assim durante muitos anos. E eu me acalmei em relação a esse questionamento. E depois esse questionamento, depois dos anos, voltou. E eu vi que eu precisava reconciliar as duas pessoas. Por quê? Porque eu estava aqui na minha vida normal, trabalhando, fazendo alguma coisa, e chegava alguém e via, não a Sueli de Almeida, mas via a Sueli Façanha. Então, as pessoas me reconheciam como a cantora, mas ali, naquela hora, eu não me sentia a cantora. E eu comecei a ver que eu estava diante de um outro drama, que era reconciliar as duas coisas. E hoje, eu me sinto, digamos assim, em paz com essa questão. Eu sou uma só. E não são roupas que eu visto. Eu sou a Sueli Façanha, que sou cantora, que sou também consagrada, né? Então, assim, foi uma evolução que eu passei, talvez para você que esteja me vendo agora, isso não seja, talvez, muito compreendido.
Mas, para mim, foi muito difícil, porque a gente lida com pessoas e elas trazem uma expectativa. Um exemplo, trabalhando na diaconia, onde eu moro, na região metropolitana de Fortaleza, município de Aquiraz, eu moro no governo geral da comunidade. Então, eu estava ali trabalhando e chegava uma pessoa para conhecer o governo geral. Aí, nossa, Sueli Façanha, aqui, posso tirar uma foto com você? Você está vestida de equipe de cozinha. Não, nem tanto. Mas acontece, às vezes. mas eu não estava me sentindo a cantora naquela época. E aí, não queria ser reconhecida naquele dia. Não queria ser reconhecida assim. Só que eu vi que era uma impossibilidade. Eu tinha que estar sempre minimamente arrumada e estar disposta a acolher as pessoas, porque elas vinham com essa demanda. Então, era até um ato de caridade. Então, quantos registros feios eu fiz ao longo dos anos, porque eu não estava preparada para isso, né? Então, muitas vezes as pessoas me reconhecem no supermercado, me reconhecem na rua, às vezes me pedem para tirar foto. Ah, Sueli, você vai para o supermercado toda arrumada? Não necessariamente, mas quando elas me reconhecem e me pedem para tirar foto no supermercado, porque isso já aconteceu algumas vezes, eu encaro agora com naturalidade. Estou em outro momento, mas eu sou a mesma cantora que ela viu no disco e no palco do Aleluia. Então, interiormente falando, existiu uma reconciliação que me trouxe paz. Eu não brigo mais, assim. Eu sei hoje quem eu sou, mas essa construção demandou um tempo. E eu acho que isso não é um drama só meu que eu vivi, mas eu acho que todos nós vivemos algum tipo de situação que, com os anos, com o passar do tempo, com a idade mesmo, a gente vai maturando e descobrindo quem a gente é. Né? Não é simplesmente a consagrada e a cantora, que eram duas e passou a ser uma. Não, sempre foram a mesma coisa. Eu é que não tinha maturidade para lidar com essas duas realidades. O problema era a minha imaturidade humana. E eu adquiri essa maturidade com o tempo. Ainda falando de carreira, nós vamos entrar na vida pessoal, né? Que for possível. Lá, daqui a pouco, ainda falando sobre a carreira, eu quero, dentro desses 30 anos, identificar alguns pontos, né? A gente vê muito evidente, né, esse novo que surge depois do câncer, né? Mas eu quero falar sobre algo que aconteceu antes ainda, né? Ali, eu acho que em 2014, o CD Jesus, surge uma Sueli, assim, rock and roll, uma parada assim, né? Uma Sueli roqueira. O que foi aquele momento ali? Assim, aquele momento ali. E eu também percebi que depois ele acabou. Foi rápido. Foi rápido, né? Foi rápido. O que foi aquele momento? Aquele momento foi uma direção de imagem que me foi apresentada e eu concordei. Inclusive, quando foi para cortar o meu cabelo aqui no pezinho na nuca, né? E também pintar de ruivo, estávamos no salão, eu e algumas pessoas, com a pessoa que faria todo esse visagismo, e conversa vai, conversa vem. Eu estava meio baratinada, mas aí a pergunta final foi: Sueli, tudo isso que a gente conversou cabe dentro de você? E eu achei que isso respeitou a minha individualidade e eu disse: sim, eu aceito me arriscar. Qual era o motivo dessa mudança? Trazer a Sueli mais para perto da juventude. E aí a gente veio com a linguagem visual, eu joguei tudo que tinha no meu quarto, abri mão dos meus figurinos antigos, comecei a adquirir roupas pretas, eu tenho um colar ainda bem grosso de corrente aqui, a usar preto, a pintar as unhas de preto, coisas que a gente não faz na comunidade, mas se era uma estratégia de evangelização e eu queria evangelizar, eu topei. Só que com o tempo, com poucos meses, 3 meses talvez, as pessoas começaram a dizer: tá estranho, não é a Sueli que eu conheço. E eu comecei a ver que essa estratégia, apesar de ser positiva no sentido de tentar alcançar um público, o público não digeriu. E eu vi que eu precisava mudar de novo. E eu tive a coragem de mudar. Então, assim, eu acho que eu gosto de me arriscar. Não só nesse dia eu me arrisquei a esse novo, mas eu gosto de me arriscar. Por exemplo, coisas simples. Quando eu viajo, agora eu tenho muitas restrições alimentares, mas no passado, quando eu viajava, eu queria, quando fosse apresentar... Olha, essa comida é uma comida típica aqui da cidade. Por mais estranha que fosse, eu disse: eu quero comer justamente isso. Por quê? Porque eu quero me arriscar a descobrir o que é que tem aqui, que sabores são esses. Isso faz parte da minha
da minha característica como pessoa. E eu acho que vale muito a pena isso. O risco comporta um problema, talvez, digamos assim, o arriscar-se comporta um risco? Sim. Mas também eu posso me levantar depois. Então, vale a pena. Alice, esse CD é bom. Eu gosto dele. Você precisa acreditar em quem você é. Não, eu queria que você falasse disso também, porque, assim, primeiro, independente disso, o disco, eu gostei muito, né? Não, o disco é incrível. Eu incrível. queria saber o que é que se passava dentro de você, né? Essa questão. Mas eu gostei muito dessa capacidade também, a capacidade de arriscar, mas a capacidade de voltar atrás, que às vezes muita gente... Melhorada, que às vezes muita gente não afunda consegue. Ali. Não, eu tomei essa decisão e disse assim, não, gente, vou voltar, vou... Não, e às vezes pode correr, assim, a pessoa chegar e dizer assim, poxa, eu tentei e agora eu estou com um grande problema, o que é que eu vou fazer? Aí acaba afundando. Não, muito pelo contrário, se não deu, vamos tentar outra coisa. Né? O barco só não pode afundar. Né? E eu acho que foi muito positivo, hoje eu tenho o que dizer. Foi um momento que me fez hoje ter um discurso de dizer, se arrisque, tente coisas novas. Se não der certo, levanta e bola para frente. Essa é a Sueli Façanha, 30 anos de carreira. Antes da gente ir para o segundo musical, Sueli, o que é que a gente pode esperar desses 30 anos agora, do 30º ano, no caso, né? Ou o 30º, é 30º ou 31º? Não, o ano de 2026 é o meu 30º ano. Estamos entrando no 30º ano. Estamos dentro, porque no dia 18 de outubro desse ano, eu faço, completo 30 anos, aí eu entro no 31º, né? Para esse ano, a gente prepara um show especial no Festival Aleluia, um show celebrativo, e uma grande surpresa, algo que é esperado e é pedido a Sueli Façanha desde o seu início. A gente vai estar produzindo no primeiro semestre esse trabalho para estar divulgando, lançando no segundo semestre em comemoração aos 30 anos. Maravilha, vamos celebrar. Me tira uma dúvida. Você é a primeira cantora católica cearense a despontar nacionalmente? Quem foi primeiro? Foi você ou foi a Kelly Patrícia? Que a Kelly lançou uns cassetes nesse tempo aí, né? É uma pergunta foram juntas, difícil. Né? Talvez as duas juntas. As duas juntas surgiram, né? Porque a irmã Kelly, a Madre Kelly, né? Ela tem uma história bem diferente da minha. Até que ela chegasse a fundar o Instituto Hesed, juntamente com a irmã Jane, ela cantava e a gente participava junto dos festivais de música que a comunidade Shalom fazia. Eu não era da comunidade Shalom ainda, eu era da Paróquia Nossa Senhora da Glória em Fortaleza. E nós estávamos ali participando dos festivais. Então, assim, a nossa gênese é a mesma, mas aí nós duas seguimos caminhos diferentes. Pois é, eu falei sobre a cearense, né? Porque antes da gente ir para a música, eu quero trazer outra cearense também, né? Que é a nossa primeira beata. Você chegou aí lá conhecer ela? Você foi lá? Sim. Você gostou? Eu fui fazer um show em Santana do Cariri. Você foi fazer o show Exatamente, na época dos festejos da Beata Benigna. Mas, assim, infelizmente, a gente viaja sempre com o tempo muito contado. Então, assim, a gente chegou na cidade, fizemos o show e já voltamos no mesmo dia. Então, foi apenas aquele momento ali. Mas eu pude tocar essa história. Vamos conhecer um pouco mais dessa história dessa beata cearense, Benigna Cardoso. Daqui a pouco a gente volta. Bom dia, eu sou Maria da Penha Leodoro, moro aqui no bairro Inhumas e faço parte da comissão de acolhida aqui do santuário. Vou passar para vocês um pouco da história dessa menina chamada Benigna Cardoso da Silva, que é a primeira beata do Ceará e a quarta beata mártir do Brasil. Benigna Cardoso, ela nasceu no dia 15 de outubro do ano de 28 e era a quarta filha de um casal de camponeses que não tinha uma situação financeira boa, pois eles nem tinham casa própria, eram moradores. Benigna ficou órfã de pai e mãe muito nova e foi adotada pela proprietária, ou melhor, as proprietárias da localidade onde os pais de Benigna moravam. Eram duas irmãs que tinham uma certa idade e tinham também comorbidades. Uma era praticamente cega e a outra tinha asma. Por conta disso, Benigna foi uma criança que cresceu auxiliando nos afazeres domésticos. Naquela época, o nosso abastecimento d'água era feito com pote, onde se buscava água em Cacimbo e em Riacho, pois nós não tínhamos água canalizada. Essa parte Benigna fazia. Nós estamos no bairro Inhumas, nós ficamos a 2 quilômetros da cidade de Santana do Cariri, e aqui no bairro tem uma casa grande.
que na época foi utilizado como sala de aula multissérie. Benigna fazia parte da turma, e da turma fazia parte de um rapaz chamado Raul. Olha, ela nasceu 15 de outubro de 28. 24 de outubro de 41, Benigna estava com 13 anos e 9 dias. À tardinha, ela pega o pote dela para fazer o abastecimento da água da casa. Na volta, esse colega de sala chamado Raul está à espreita. Se aproxima, tira o pote da cabeça de Benigna e começa a assediá-la sexualmente. Como ela não aceitou as investidas, ele sacou de um facão e começou cortando os dedos da mão. Fez uma perfuração na altura dos rins, fez uma na fronte e praticamente o degolou. Benigna teve morte imediata. Raul voltou para casa para lavar o facão, que era o facão de cozinha, e quando a família viu sangue nas vestes dele, questionou o que tinha acontecido. Ele disse que tinha matado um teu, que é um lagarto grande que predomina nessa nossa região. Embora tenha acontecido uma comoção muito grande com a morte dessa menina, a princípio ninguém associou a Raul. Raul foi descoberto depois por uma brincadeira. Ele era mais velho que Benigna, mas não tinha 18 anos. Mesmo assim, foi detido, cumpriu uma pena numa casa para menores infratores. E a fama de santidade ela não demorou a vir. Final do ano de 42 para o começo de 43, já tinha pessoas pagando promessas conseguindo graça com a intercessão dessa menina. Nós é que só criamos a primeira comissão em 2004. Então, em 2004, nós criamos a primeira comissão e celebramos a primeira missa. Então, a gente conseguiu um público tão bom que nos deixou com a obrigação de fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Em 2010, a gente sensibiliza a Diocese do Crato, que é a nossa diocese. O nosso pastor diocesano, Dom Fernando Panico, que hoje é bispo emérito, mas era o responsável na época. E ele, muito aberto a essa causa, pediu que a paróquia de Santana do Cariri criasse uma comissão para trabalhar o processo de beatificação de Benigna Cardoso da Silva. Manda para a gente um padre chamado Padre Paulo Lemos, que veio com experiência muito grande de romaria, porque veio da Basílica Nossa Senhora das Dores. Essa comissão é criada e a primeira ação da comissão era fazer levantamento de documentos. Nós precisávamos de uma cópia do certidão de nascimento, uma cópia do certidão de óbito e, mais precisamente, uma cópia do certidão de batismo. Quando a gente localiza o certidão de batismo de Benigna, a gente acha uma frase e um padre chamado Padre Cristiano Coelho. O padre foi a primeira pessoa que viu santidade nessa menina, né? A gente disse que não foi o calor do momento, porque ele faleceu em 76 e nós só criamos a primeira comissão em 2004. Mas a frase é a seguinte: morreu martirizada às 4 horas da tarde do dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti, heroína da castidade. Que a sua santa alma converta a freguesia, sirva de proteção às crianças e às famílias da nossa paróquia, são os votos que façam a nossa santinha. Esse a gente chama o primeiro ponto de luz. O segundo chama-se Monsenhor Vitaliano Mattioli. Ele se apaixonou pela causa de Benigna. Foi ele quem postulou, fez toda a entrevista com os contemporâneos, traduziu toda a entrevista para o latim, ele que fez a coordenação da exumação do corpo e o traslado. Ele injetou não só o saber, injetou o saber, o tempo e até o financeiro para a gente ver Benigna nas honras dos altares. Dia 3 de outubro, a gente descobre que o Papa Francisco tinha assinado a beatificação. E a solenidade aconteceu no dia 22 de outubro de 2022. Com a solenidade, essa menina passa a ser santa para nós brasileiros, pode ir para os altares em qualquer local do Brasil. O que nós aguardamos é a solenidade, que é torná-la venerada no mundo inteiro. Eu digo aos romeiros que Benigna tem um quê com outubro, né? Outubro para a gente é um mês muito importante. É o mês da criança, é o mês do professor, é o mês Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Tem N santos que nasceram em outubro e é o mês missionário. E se atentem às datas. Benigna nasceu 15 de outubro de 28, foi batizada 21 de outubro de 28, o acontecido foi 24 de outubro de 41, nós celebramos a primeira missa 24 de outubro de 2004, a Diocese do Crato participou pela primeira vez 24 de outubro de 2010, nós descobrimos que o Papa Francisco tinha assinado a beatificação dia 3 de outubro de 2019, a solenidade ficou marcada para o dia 21 de outubro de 2020, aconteceu 24 de outubro de 2022. E como Benigna é santa para nós brasileiros, eu posso dizer categoricamente que eu não conheço na história de santidade nenhum santo que a gente comece os festejos, por exemplo, a gente celebra Benigna de 15 a 24 de outubro. A gente começa os festejos celebrando o seu natalício, 15 de outubro. Na metade dos festejos, a gente celebra o seu nascimento para Deus. Dia 21 de outubro é aniversário de batismo. E a gente encerra os festejos celebrando o seu martírio. Então venha você também conhecer aqui o pequeno santuário da Beata Benigna. Vamos colocar Benigna nos altares do Brasil para a gente sensibilizar a Deus e Ele colocar nos altares do mundo. Amém? Hoje sem medo eu quero a minha vida.
nada a ofertar. E em minha juventude a santidade eu vou buscar. Você acompanhou um pouco aí da Beata Benigna Cardoso? Eu acho tão bonita a história, né? A nossa Santa Maria Gorete, né? Aqui do Ceará. Do Ceará. Eu só não gosto de uma coisa. É porque, assim como acontece com São Francisco, vou falar de São Francisco já. Se criou uma atmosfera ao redor na beatificação da Benigna, né? Levando em conta as pautas, né? Foi violência contra a mulher, feminicídio. E acaba assim, eu entendo, mas acaba que esvazia muito o sentido cristão e o mistério do que foi vivido naquele momento, né? Exatamente. É interessante a gente lembrar e sempre falar que a Beata Benigna, como Santa Maria Gorete, queria permanecer casta para ter um corpo puro por amor a Jesus Cristo. Então, a grande violência foi, digamos assim, contra a fé cristã, né? Então, associar sempre a qualquer realidade pautas ideológicas, claro, eu não estou minimizando aqui a questão da defesa das mulheres, não é isso. Mas a gente não pode esquecer, porque senão, se fosse somente uma questão de violência sexual, ela não teria matéria para ser considerada uma beata e uma possível santa mais adiante, né? Então, para que faça todo um reconhecimento do heroísmo dela, ela precisa ser identificada nessa história um amor por Jesus Cristo, né? Uma fé, um heroísmo de fé. As virtudes heróicas, né? Que fazem parte do processo também. Realmente aí é só uma mistura para também não só encontrar palco em tudo que é lugar para todas as pautas ideológicas também, mas também para tirar a força daquele mistério mais belo que estava sendo vivido ali. Porque quando a gente vê por esse lado, Diego, a gente pode... Quanto conteúdo a gente pode estar passando para os jovens acerca da castidade dos jovens, da vida, no sentido de permanecer virgem para o casamento, né? O autodomínio. Então, assim, a Beata Benigna nos ensina demais sobre isso, e isso não tem sido falado. A Mártir da Castidade. Tem alguma música sua do seu repertório que poderia ser uma homenagem aí à Beata Benigna Cardoso? Olha, eu escolhi aqui Maior do que a Vida, porque ela nos faz viver o mistério que ela viveu, né? Eu não sou nada e Deus é o grande em mim. E porque eu sou apaixonada por esse Deus grande, eu entrego a minha vida de modo oblativo. E eu queria só lhe pedir licença, Diego, que eu acho que é importante também compartilhar com as pessoas, que quando nós vivemos a nossa vocação, e todos nós temos uma vocação, não existe assim aquela necessidade da gente estar duelando, né? Homens brigando com mulheres, mulheres com homens, e tem tanta luta de classe, cada vez a gente vê mais classes surgindo. Então, assim, qual é o remédio para esse mundo dividido? Porque Jesus diz que um reino dividido não pode permanecer. Então, quanto mais divisão, menos força. A força está na coesão. Mas como é que se chega a uma coesão de um reino unido? Quando o coração de cada um de nós aceita Jesus Cristo, se converte não só no coração, mas na mente. Ou seja, se eu tenho uma vocação e eu vivo a minha vocação, eu não vou duelar com o Tiago, nem ele comigo. Eu não tenho necessidade de me impor a ele e nem ele a mim, se eu estou no meu lugar, se eu estou vivendo aquilo que Deus chamou para mim. Por que eu vou disputar o lugar dele ou ele o meu? Se ele está no lugar dele e eu no meu. Então, o que é que leva a gente a viver isso? É uma total configuração, a mentalidade do reino de Deus. Jesus Cristo é o único remédio para as feridas e as divisões desse mundo. Então, a Beata Benigna é uma que vem anunciar esse amor simples, ainda enquanto criança, de que Deus é maior do que ela. Então vamos, Maior do que a Vida, com Sueli Façanha, 30 anos de carreira solo.
Eu não sou nada, eu sou pó, e ao pó voltarei, tudo passará, mas sou amado, não estou só. Teu amor por mim é meu bem maior, maior do que a vida, maior do que eu, melhor que os meus sonhos. Tu és o meu Deus, e os teus pensamentos não são como os meus. Os teus sentimentos transformam, elevam ao céu, maior do que a vida, maior do que eu, melhor que os meus sonhos. Tu és o meu Deus, e os teus pensamentos não são como os meus. Os teus sentimentos transformam, elevam ao céu, meu nada, ó Deus. Cidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is. Bem mais do que eu possa entender, muito além da razão, está o teu amor tão grande que me constrange. Sei que posso contar contigo sempre.
em qualquer situação, estás sempre ao meu lado. Me acolhes e me perdoas. És tão grande e eu sou tão pequena. Como posso retribuir tanto amor? Eis minhas mãos vazias, mas estendidas. A minha vida é toda tua, Senhor. És tão grande e eu sou tão pequena. Como posso retribuir tanto amor? Eis minhas mãos vazias, mas estendidas. A minha vida é toda tua, Senhor. A minha vida é toda tua, Senhor. A minha vida é toda tua, Senhor. Sueli Façanha, celebrando 30 anos de carreira solo. Sueli, olha, eu te chamei para me sopar, agora vem aqui tomar um café. Vi que o Thiago... Thiago tá olhando assim, vai me chamar para tomar café, não. Você viu o café pro Thiago aí? Tá sem açúcar, viu? Eu sei que você toma sem açúcar. Pronto, tá bom? Sente, eu vou tomar um pouquinho também. Sueli, eu lhe trouxe aqui, vou lhe dar um cafezinho para você falar mais, né? A gente falou bem, né? Sueli, que vamos canta. brindar esse encontro, inclusive, né? Aleluia tá marcado já esse ano. Com certeza. Né? Qual o dia? Sábado, domingo? Sexta? Isso daí a gente vai dizer mais na frente. A gente vai saber depois, né? Sueli, sempre tem aquela conversa, a gente sempre pergunta, né? Você é mãe, né? De 3 filhos, é esposa, tem todo um bastidor por detrás, né? O pessoal fica muito curioso, como é que faz para conciliar e tudo, né? E hoje eu não quero lhe perguntar como é que você faz para conciliar. Eu quero perguntar o que é que acontece, né? Porque conciliar, que você sempre fala, né? Não, quando tem que ir para a missão eu vou e depois eu volto, né? Mas o que é que está acontecendo hoje? A gente está acompanhando nas redes sociais aí, você está passando por mudanças grandes na sua vida, né? Porque tem um primeiro filho saindo de casa, né? Na verdade, 2 dias. Já tem outro, já? Já. Não estava sabendo não, conta aí. Não, porque o Rafael passou para medicina, ele está cursando na Universidade Estadual de Crateús. Inclusive, assim, recentemente eu fui deixá-lo lá, organizar o cantinho dele. É o campus da UES lá? É o campus da UES, exatamente. Mas o Felipe está estudando na Unifor. Então, ele estuda à noite na Unifor, trabalha durante o dia. Então, praticamente já não está mais com a gente, só passa umas horinhas no final de semana. Então, assim, por muito tempo a gente fez aquela pergunta, né? Sueli, os filhos em casa, eles eram pequenos, né? Já tinha carreira. Só que eles crescerem agora, já saíram 2 de casa. E aí, como é que tá a Sueli? Tá aquela síndrome do ninho vazio? Parece que a Belinha tá em casa ainda, né? Ainda, né? Mas, assim, na verdade, a Sueli está se adaptando a essa realidade, né? Porque é tudo muito recente. Então, na verdade, o que está mexendo mais é a saída do Rafael. Por quê? Porque enquanto ele estava em Fortaleza fazendo cursinho, ele estava na casa da mamãe. Querendo ou não, é como se acaba sendo uma extensão da nossa casa, né? O Felipe estava na casa da avó dele. Então. O Felipe, da mesma forma, está na casa dos meus pais. Então, só que agora o Rafael está literalmente longe e
andando pelas próprias pernas, né? Assim, morando só. Então, tudo isso mexe com a mãe, né? Meu Deus, como é que tá? Você está comendo direito? Você está fazendo isso? Está faltando alguma coisa? Como é que... Então, eu também estou passando por essa adaptação, não apenas ele. Inclusive, quando recentemente, agora, que nós nos despedimos, né? Porque, como eu te disse, eu fui para Crateús. Então, na saída, eu disse para ele, meu filho, nós estamos vivendo a nossa segunda grande separação. Porque a primeira aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2007, quando você nasceu. Nasceu um menino que chora, que engatinhou, que aprendeu a andar. E agora, no dia 25 de fevereiro de 2026, que foi quando aconteceu a minha saída de Crateús, eu passei lá uns 3, 4 dias com ele, eu disse... Hoje não nasceu mais aquele menino, nasceu um homem que também vai chorar, que também vai engatinhar e aprender a andar sozinho, a lutar pelos próprios sonhos, né? Então, assim, e nesse novo nascimento, a mãe está longe, e é para ser assim. Os pais se ausentam dessa hora, que é quando ele vai desabrochar, amadurecer, mas não só quando ele nasceu, em 2007, nasceu com ele uma mãe. Com essa segunda separação também nasce uma outra... Eu também vivo uma segunda fase, né? Então, assim, eu estou me adaptando nesse momento. Por que eu falo do Rafael e não do Felipe? Porque eu ainda considero o Felipe perto, entendeu? E, ao mesmo tempo, a primeira experiência sempre dói mais. Quando o Felipe vier, eu já não sou a mesma mulher que passou pelo Rafael. Eu já estarei mais amadurecida, vivendo as coisas com mais naturalidade. E mais ainda quando for a Isabela daqui a uns 3 anos. Você vê nitidamente que isso mexeu muito com você, né? Sim. Mas não é de se esperar, né? É normal. Porque assim, até difícil. É que a gente vai conversar com a Sueli, ela é muito madura, né? Ela sempre dá um diagnóstico assim, ela tem uma lucidez diante do que está acontecendo, ela consegue descrever. Não, isso é porque a mulher pensa assim, ela tende a agir assim. Eu sou assim e ela até mesmo. consegue educar os filhos dela bem, porque ela tem muita lucidez e apontar, meu filho, você é isso, eu sou assim, você é assado, e consegue dar nome às coisas, né? Isso é importante. Você vê, isso é muito importante. Mas... teve algum momento onde você pensou assim, eu não imaginava que isso fosse mexer tanto comigo, que você ficou surpreendida com a forma como você reagiu, sei lá? Olha, eu ainda estou reagindo, né? Porque eu ainda estou nos primeiros dias ainda desse processo novo. Mas uma conclusão que eu cheguei foi que, inclusive eu compartilhei isso nas minhas redes sociais e está até nos destaques do meu Instagram. Quando eu saí de Crateús, voltando para casa, eu fiz um post dizendo assim, é impressionante como a felicidade e a dor convivem harmoniosamente. Porque eu estava sofrendo, porque eu estava deixando para trás, né, o filho com todas essas realidades que eu comentei aqui. Mas eu estava feliz por ele. E é interessante a gente chegar a essa conclusão de que, apesar da felicidade, eu estava sofrendo. E a alegria não convive com a dor, mas a felicidade sim. Ou a gente está alegre ou a gente está triste. Mas eu posso estar triste e feliz. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a felicidade depende de um reconhecimento, de uma constatação de que está tudo bem, de que é para ser assim, mesmo que doa. Entende? Então, assim, por exemplo, até compartilhei também que nas meus anos de vida missionária, eu já sofri muito, mas eu sempre fui feliz. Por quê? Porque eu estava vivendo a minha vocação, a minha consagração. Então, eu sou uma mulher feliz? Sim. Mas eu tenho dores? Sim. E eu acho que isso inspira, por isso que eu entendo que a minha vida, de fato, precisa ser compartilhada, porque Deus não me dá esses entendimentos apenas para que eu os viva, mas que eu possa também dizer, porque tem muitas pessoas passando por situações semelhantes e que não têm essa clareza. Então, isso precisa ser falado, né? E quantas pessoas comentaram comigo, eu precisava ouvir isso, né? Foi difícil criar os filhos assim? Você ainda está criando, né? Mas foi difícil? Tem alguma coisa que você fala assim, eu queria ter feito dessa forma, não fiz? Ou eu não me arrependo de nada, eu fiz o que deveria fazer, me abandonei em Deus e deu certo. O que é que você tem a falar sobre isso? Olha, eu vivi um momento em que os meninos começaram a ver os meus erros,
né? Eles eram muito pequenos até então, dava para a gente ir levando. Mas quando eles começaram a crescer e ver as minhas falhas, eu sempre pedi a Deus, Senhor, me dá a graça de ser uma boa mãe, de poder educar os meus filhos. E quando chegou nessa época, eu disse assim, como é que eu vou educar os meus filhos sendo tão imperfeita, errando, às vezes, digamos assim, não tendo aquele equilíbrio que nós mulheres e mães queremos ter, às vezes para abordar as situações. Como eles esperam, já soltou os cavalos, os cachorros, tudo junto, né? Então, aí Deus disse para mim, eduque a partir dos seus erros também. E eu comecei a entender que eu poderia falar para os meus filhos, primeiro, que eles se desencantassem com essa ideia de que existe gente perfeita. Não existe, eles também precisariam lidar com as imperfeições deles. E eu, educando a partir das minhas imperfeições, indiretamente eu estaria dizendo, não carregue o fardo de querer ser perfeito e defender uma imagem diante das pessoas, mas quando você errar, se reproponha, né? Se refaça, se levante. Então, e outra coisa, poder dizer, meu filho, eu errei, me perdoe. Então, eles hoje, mais do que nunca, agora veem os meus erros, e eu continuo dizendo, às vezes, é isso que eu tenho para lidar, mas apesar disso, eu lhe amo e eu estou aqui, você pode contar comigo. Então, eu acho que isso faz com que a gente eduque para uma vida real, e não para carregar o peso do perfeccionismo. E agora que o ninho está ficando vazio, né? Que outros aprendizados você tem? Tem algum momento que você chegou assim para sua esposa e falou assim, ih, a casa está ficando vazia, né? Daqui a pouco vai ser eu contra tu aqui. Que teve isso já? Não, eu acho que eu estou nesse processo. E eu acho que é cedo ainda para falar, porque eu preciso, assim, tirar conclusões depois que eu degustar tudo isso. Eu acho que é cedo ainda, mas certamente eu terei algo para falar depois. A gente estava falando dessa sua capacidade de enxergar as coisas com lucidez. Desse ser, assim, a gente não tem como não falar nisso. Eu não gosto de estereótipo, tá? Não gosto de estereótipo de Dia Internacional da Mulher e nada. A mulher guerreira, que eu acho que não é por aí. Mas todo mundo lembra de você como mulher guerreira, porque está lá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tudo. Porque superou um câncer. Exatamente, que a gente até vai falar sobre isso. Mas você sempre foi assim? Você se espelha em alguém, em alguma santa? Assim, a santa é a sua mãe, aprendi isso com minha mãe. Olha, você tem um modelo feminino assim? Nossa Senhora! Entendi. Eu acho que minha mãe é esse modelo de uma mulher resiliente. Mas meu pai também me educou da seguinte forma. Ele sempre foi muito duro comigo. E uma palavra que ele dizia era, reaja! Me via como... ele não falava isso com um homem. Com um homem já seria duro, mas ele falava isso com uma criança e uma mulher criança. Por que mulher? Porque a gente é mais sensível e tudo mais. Então ele dizia, reaja, reaja. Então, assim, isso para mim, eu guardei muita mágoa do meu pai durante muitos anos. Quando eu entrei na comunidade, que comecei a viver as minhas lutas de fora das asas dos meus pais, eu me lembrei dessa palavra, reaja. E aí eu comecei a dizer, obrigado, Senhor, porque se eu não tivesse um pai que tivesse me exigido assim, eu hoje não estaria vencendo os desafios da minha vida missionária. Então, aquilo que foi ruim, na verdade era bom, eu só não enxergava pelo lado certo. Não, peraí, eu vou ter que... Vocês entenderam o que ela falou aí? Eu perguntei qual modelo moldou ela como mulher. E ela respondeu, meu pai. Eu achei isso forte, você achou não? Eu acho isso muito profundo para a gente conversar hoje na sociedade, né? Dentro do que todo mundo fala. E é interessante porque, pela história do meu pai, que não é a pauta aqui, mas ele foi um homem muito, muito duro. Mas ele não era duro só comigo, ele era duro com ele também. Por quê? Porque quando eu olho para a história dele, eu vejo se ele não tivesse sido assim, agido com tanta radicalidade, ele não teria vencido diante dos sofrimentos da vida, como ter perdido a mãe quando criança, e dos filhos terem sido espalhados pela casa, porque meu avô tinha muitos filhos e não conseguia trabalhar e educar, cuidar de 5 ou eram 7 crianças ao mesmo tempo.
entendeu? Então, meu pai teve uma vida muito difícil, mas ele venceu. Então, a capacidade dele de se superar, o que ele tinha para me dar era dizer para mim, bora, levanta, reaja. E foi isso que me ensinou, eu acho que só pode ter sido isso, eu não consigo associar a mais nada. E minha mãe também, na lida do dia a dia, foi uma mulher que não se deixava abater, sofria e se levantava. Então, os meus pais me educaram nessa escola, né? E se eu sou uma mulher forte, eu agradeço a Deus por eles. Olha, e quando chegou o câncer, veio o reaja no ouvido também de novo? A Sueli falou assim, não, agora é demais para mim. Não. Como foi que você sentiu? Interessante a pergunta, eu não tinha me questionado sobre isso. Mas quando veio o câncer, foi bem diferente, porque eu até conto, né, que eu fui para a capela e eu disse para Jesus, Jesus, eu já andei nesse Brasil afora durante tantos anos, falando do teu amor, falando do céu. Será que o céu que eu espero está mais perto? Será que o câncer é a porta do céu para mim? Porque se for, eu aceito. Então, assim, o meu desejo do céu, da vida eterna, era algo tão intenso, e eu me vi uma mulher tão apaixonada por Jesus, que me unir a Ele mais perfeitamente, que fosse através da morte, eu já estava cogitando essa possibilidade. Porque eu iria saciar, na verdade, o meu desejo de viver a eternidade. Então, não foi reagir, foi me abandonar nos braços de alguém que me ama. E justamente porque me ama, depois eu pensei, Jesus, eu preciso de tempo, você me dá só um tempinho para cuidar dos meus pais e dos meus filhos? E o compromisso que eu fiz naquela capela naquele dia foi, eu não sei se eu vou ter o dia de amanhã, porque quando eu disse, Jesus, você me dá mais tempo, ele não disse nada. E o que foi que eu disse a ele? Já que você não me respondeu, quem vai dizer alguma coisa aqui sou eu. Eu disse para ele assim, se você não me disse se eu vou ter mais tempo, eu vou viver só o dia de hoje. Porque é a única coisa que eu tenho. Então, até hoje eu vivo. Por exemplo, eu não posso dizer, daqui a 6 anos o Rafael vai se formar e a formatura dele vai ser assim ou assado. Eu não sei se eu vou estar lá. Mas eu posso contribuir com meu filho hoje, com ele, com o Felipe, com a Isabela, porque eu tenho hoje. Então, eu tenho vivido e me programado assim. Porque o meu dia de amanhã é do Senhor. Bendito seja Deus. Eu queria pegar o livro ali, será que dá para eu pegar? Alguém pode trazer? O que eu faço? Posso pegar? Tu traz aí, Dani. Enquanto isso, a Sueli vai comendo uvas. Olha, eu não tinha visto você vir uvas. Maravilhoso. Aqui, é novidade, né? Não são viúvas. Fizeram... Pode vir para aparecer, Dani. Venha. A produção pode aparecer. Por que não? Obrigado. Aqui é novidade, viu? Bota aqui em pezinho assim. Vou botar aqui. O livro O Câncer Será a Sua Missão. Como surgiu a ideia de escrever esse livro? Alguém disse assim, essa história é muito boa. Precisa ser contada, contada. Você diz assim, a minha história é muito boa e eu preciso contar. Não, primeiro o título, né? O título foi uma briga que eu tive com Jesus. Porque eu disse a ele, como é que você faz isso comigo? Eu vou ter que desmarcar essas missões para fazer um tratamento. Tipo assim, eu não admito parar a evangelização para fazer um tratamento. Quando eu parei de dizer isso para ele, ele me disse, o câncer será a sua missão. Ou seja, a sua missão vai ser do jeito que eu estou dizendo, e não do jeito que você está se propondo, ainda que seja uma coisa boa. Na mesma hora eu só disse assim, sim senhor, já mandei desmarcar tudo, já caiu no coração, e o câncer será a sua missão, ficou aqui. E ele foi vivido em 2022 pelas redes sociais, em 2023 com o lançamento do álbum Vivo de Misericórdia, em 2024 com o lançamento do álbum Maior do que a Vida, e em 2025 saiu O Câncer Será a Sua Missão. E por que eu escrevi, que foi a sua pergunta? Porque eu sentia que eu precisava contar essa história, porque Deus estava me dizendo coisas que eu sentia que a minha vida, já anteriormente compreendida como tudo que acontece para mim precisa ser falado, né? O câncer não poderia ficar de fora. Por exemplo, eu conto muito essa história, eu fui a Montes Claros, Minas Gerais, em 2008, deixando o Felipe doente. Porque
ele adoeceu nos dias ali da viagem. E eu fiquei muito sentida porque eu não poderia cancelar. E no show, cantando, eu esqueci a letra da música, botei o pessoal para cantar de novo, mais uma vez, eu não conseguia pegar o fio da meada. O que aconteceu? Eu disse, para, gente, eu esqueci a letra. Por que eu esqueci a letra? Porque eu estou pensando no meu filho que eu deixei em casa doente. E aí eu olhei para aquele povo e disse assim, se eu não tivesse passado por isso, e eu tivesse hoje o meu filho doente em casa, e eu deixei tudo organizado, meu esposo está lá, mas eu queria estar lá, estou aqui. Se eu não estivesse aqui, eu não saberia quem eu amo mais. E por isso que eu queria dizer para você, que se nós não amarmos a Deus acima dos mais queridos, daquilo que é mais importante para nós, o céu continua fechado. Né? E aí eu só pedi assim, me dá um ré maior e comecei a amar-te mais. Né? Se prepara, não sei o que aqui ia ser agora, no final. Mas eu estou me metendo em tudo, né? Você está em casa. Eu acho que vai ter que ser, né? A gente muda a ordem, qualquer coisa aí. Mas eu achei sensacional, Sueli. Sueli, você contou a história do câncer amplamente, né? Na mídia e tudo. Mas assim, já tomando distância, já há quanto tempo, Dadu? 3 anos. Esse é o 4º ano. Algum entendimento mudou? Tem algum entendimento novo, chave aí, que você vem tomando distância? Olha, sim. Não. Quando Deus me deu o entendimento que o câncer seria a minha missão, foi em abril de 2022. E aí eu vivi em função disso. Só que agora Deus me deu um outro motivo para que eu carregue como evangelização. Isso aqui eu não vou deixar de levar, porque faz parte da minha história. Mas eu estou agora trabalhando e toda a evangelização está sendo montada em cima da celebração dos meus 30 anos de carreira. Eu quero pedir permissão à edição aqui, ó. Esse momento que está aqui na capa do livro, ele foi um momento que aconteceu no Aleluia. Nós vamos ver agora que ele não estava programado, né, Sueli? Não. Você estava ainda andando de bandana, né? Escondendo as marcas da enfermidade, né? E o que foi que aconteceu naquele momento? Pois é, inclusive, quando a gente foi definir esse figurino aqui, a questão era como é que eu vou cobrir a minha cabeça. E aí nós montamos aquela estratégia de ter um lenço com uma cauda longa por causa do palco e tudo mais. E aí, antes da última música, o que eu deveria fazer? Receber da minha produção a lista dos meus agradecimentos, dos patrocinadores do show. E a minha produtora entra, só que eu esqueci disso e comecei a dar vazão à inspiração que estava no meu coração. Ela veio, eu parei, falei os agradecimentos e depois continuei. Joga aqui no meu lenço as tuas dores, o que pesa sobre você. E eu comecei a insistir, sem saber no que ia dar. Num dado momento, eu acho que eu fui tomada, eu acho que Deus, assim, realmente, assim, me conduziu ali, porque eu só tive lucidez depois que eu arranquei o lenço da cabeça. Eu disse, nem eu vou carregar isso, nem você. E aí arranquei o lenço assim, joguei à distância. Nessa hora eu senti como se as minhas roupas estivessem sido arrancadas. Então eu só tinha me mostrado assim, sem cabelos na minha casa, nem da porta para fora. Eu tinha, assim, aparecido dessa forma. E aí eu cantei a última música e eu experimentei diversas pessoas vindo falar comigo como esse momento tinha sido especial, como Deus tinha feito uma obra de ressurreição na vida delas. Vamos ver esse momento, então? Sueli, na volta, eu quero que já acompanhe esse momento. Você vai tocar Amar-te Mais ainda, tá? Você que manda. Gente. Obrigado pela chance de mandar. Mas, antes de você sair daqui, eu queria que você... você está quase... Eu já fiz, foi escrever meu nome. Ela já fez, Ananda. Onde é que tu fez aqui? Como é que pode? A pessoa já chega e já diz assim, vou escrever. Eu acho que eu me senti em casa. Ah, que bom. Então vamos mostrar aqui onde foi? Foi em cima de Só Deus Basta. Eu vi um cantinho ali e escrevi Sueli Façanha, bem no meio. Aqui Só Deus Basta. Sabe quem foi essa aqui que botou? A Emi Nogueira. Olha só. Que na frase não era da Emi Nogueira, né? Santa Teresa dava. Vamos lá. E aqui, Sueli Façanha. Foi você botou o quê, Sueli? Não tinha espaço, eu só assinei. Ah, ela assinou. Mas você quer deixar alguma frase, não? Posso sim.
que vem na sua cabeça? Você quer pensar ainda? Já veio. Já? Pois vem logo, que a gente vai deixar esse registro. Vamos ter que dar um jeito, Dani, aqui de encontrar a segunda temporada desse, qual é o nome disso aqui? Desse quadro, né? Gente, isso é muito legal. Aqui no instante encheu. Eu vou botar aqui com letra maiúscula para ficar diferente. Deus é fiel. Essa é a grande lição da Sueli Façanha. Se nós somos infiéis, né? A palavra diz, Deus permanece fiel. Permanece fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos rever então esse momento histórico da carreira da Sueli Façanha, que foi um momento onde ela caiu em si, né? Ela disse que caiu em si, onde ela tira a bandana do Aleluia, assume as marcas da enfermidade, né, do câncer na vida dela, e daqui a pouco amar-te mais, Sueli. Olha só, gente. Vocês sabem por que eu estou usando isso aqui, né? Tá todo mundo sabendo, né? Então, descobri um câncer de mama. Foi diagnosticado em março desse ano. E estou em tratamento. Mas eu podia ficar fora do Aleluia? Será que eu ia conseguir? Não. Esse palco aqui tem história. E eu pisei no primeiro que foi levantado. E esse é o 26º e eu conto com as edições online porque eu estava lá também. Em 2011, com 40 dias de uma cesariana, eu estava aqui. E quem é mãe já fez uma cesariana sabe que está doendo um bocado ainda. E eu fiz um show aqui com as dores da cesariana porque o Aleluia está aqui dentro. E eu sei que está dentro do teu coração também. Amanhã eu já sigo para mais uma das infusões de quimioterapia. Mas por que eu quis estar aqui? No meio de uma multidão, correndo o risco de adoecer porque a imunidade da gente baixa. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu queria dizer para você: não pare de buscar a Deus. Não desista de você mesmo. Por mais que você esteja doente, por mais que você esteja passando por problemas financeiros, por mais que você tenha sido traído, por mais que você tenha sido abusado, e quem foi vai saber o que eu estou dizendo. Deus vai tirar um bem de todo o sofrimento que você está ou já passou, se você acompanhar Jesus pelo caminho estreito. Quando a gente está sofrendo, a gente quer consolação. E eu estou aqui para dizer para você: se as consolações forem deste mundo, rejeite. Porque só tem uma consolação que nos faz seguir em frente e passar pela porta estreita e chegar no céu. Sabe que consolação é essa? De sofrer junto com Jesus, de estar pregado do outro lado. Repita comigo: tudo concorre. Tá fraco? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aplaude o Senhor, porque os males, talvez que você esteja provando, vão passar como essa noite. E Deus vai tirar um bem, mas você precisa ficar diante de Jesus coladinho com Ele. Às vezes a gente diz assim: cola em mim que é sucesso. Não é assim? Pois cola em Jesus que é sucesso. Sucesso de quê? Depois dessa vida, as portas do céu vão se abrir. Mas se você quiser passar pela porta larga, onde todos te aplaudem, onde as concupiscências da nossa carne vão sendo alimentadas. Ah, mas eu sinto inclinação por um amor tal, e esse amor não é bem visto aos olhos de Deus. Renuncie esse amor. Se você quer jogar fora a aliança do seu casamento, empurra ela mais para dentro do dedo e ajoelha os teus joelhos no chão, porque assim você vai seguir pelo caminho estreito. Jovem, não entrega o teu corpo como
como se fosse algo que você pode usar dele como bem entende. Não, teu corpo não é teu, é templo do Espírito Santo. E se você entregar o seu corpo, se vender por qualquer valor ou amor, você vai perder a vida que tem depois daqui. Terá valido a pena gozar de todos os prazeres nessa vida e perder a eternidade com Deus? Não. Diz assim: Jesus, se até hoje eu andei pelo caminho errado, eu quero hoje te buscar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar de te buscar. Erga essa mão para o alto e fica assim comigo. Canta essa canção e dá o teu melhor. Eu preciso de ti. Você consegue? Só de ti. Eu não vou parar, não vou parar. Passa tudo, mas não passa o amor de Deus. Olha para o lenço que está na minha cabeça. Olha para cá. Joga aqui nesse lenço todos os problemas da tua vida. Pode jogar. Lembra? Pecado, dificuldade, aquela pessoa que tem CPF e endereço. Pode jogar aqui. Joga nesse lenço aqui, ó. Joga. Pode jogar. Faz assim, ó. Peguei. E agora você vai tirar esse peso das suas costas. E eu também. Você promete que vai cantar comigo? Eu vou precisar de ajuda. Vamos lá, gente. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti.
com minhas forças, com minha alma, de todo o coração viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te, oh, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti, por ti. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... O próprio Jesus se aproxima do altar aqui no estúdio do Fazendo Barulho para ser adorado por mim, por você. Vamos deixar que esse momento nos transforme. Esta é a hora da graça para a sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor. Eu te louvarei, Senhor, entre todas as nações. Tua grandeza cantarei entre os povos, porque forte é o teu amor, é mais alto do que o céu e maior que as estrelas, tua bondade. Exaltamos o teu nome, ó Rei dos Reis, que tua glória resplandeça em nossos corações. Exaltamos
o teu nome, ó Rei dos Reis, que tua glória, que tua glória, que tua glória resplandeça em nossos corações. Senhor Jesus, que tua glória resplandeça em nossos corações. Nossos corações feridos, machucados pelas mentiras, pelas ideologias, nossos corações desconfiados muitas vezes do teu amor, desconfiados muitas vezes da tua misericórdia. Ensina-nos, Jesus, a confiar em Ti. Ensina-nos a nos abandonar em Ti. Tu és o nosso Deus, Jesus. Porque forte é o Teu amor. Cantemos com força. Porque forte é o Teu amor, é mais alto que o céu, maior do que as nuvens e maior que as estrelas, tua bondade. Exaltamos o teu nome, exaltamos o teu nome, ó Rei dos Reis, que tua glória resplandeça em nossos corações. Exaltamos o teu nome, ó Rei dos Reis, que tua glória, que tua glória, que tua glória resplandeça em nossos corações. O Senhor colocava no meu coração que o nosso louvor, a nossa adoração está tocando muitos corações que desejam louvar, mas se sentem tão sufocados pelas dores da vida, que desejam louvar e não conseguem, não têm palavras, não conseguem emitir sons, porque eles estão sofridamente guardados no coração. Meu irmão, minha irmã, nós desejamos louvar e adorar a Deus por você, porque esse é o desejo do seu coração. Nós queremos nos unir a você e louvar a Deus e bendizer a Deus, que restaura agora as forças da tua alma, que derrama misericórdia e o perdão sobre os seus pecados e te lava, não só do peso dos pecados, mas também do peso dos sofrimentos da vida, das situações difíceis que você tem vivido. O Senhor sopra nas tuas narinas um novo hálito da vida e te faz ressuscitar. Você pode inspirar o ar e sentir a ação de Deus concretamente no seu coração. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque tu estás alcançando muitos corações. Eu sou maior que o teu desespero, maior que todas as dores, maior que a sua desesperança. Eu sou a tua paz. Com essas palavras o Senhor nos chama a olhar atentamente
para Ele. Para este olhar que nos cura, este olhar que nos salva, este olhar que nos devolve a paz. Jesus vem nos pacificar. A nós e a muitos corações angustiados, que não sabem mais o que é parar, que não sabem mais o que é meditar. Pessoas que se perderam de si mesmas, da própria identidade, não sabem mais nem do que gostam, nem o que as faz sofrer. Jesus vem nos instalar na realidade, que é Ele mesmo. E no nosso futuro também, que é uma vida eterna com Ele. Assim é o seu querer. Jesus quer que estejamos para sempre com Ele. Jesus preparou a eternidade para nós. A eternidade que é muito mais do que todas as coisas transitórias que nos fazem sofrer, e mesmo aquelas que nos concedem pequenas alegrias. Jesus é soberano no tempo. Jesus é o Senhor da história, da tua história. Que nós possamos louvar e bendizer ao Senhor por todas as graças Bendito seja o teu que Ele já nos concedeu. Obrigado, Senhor, por teres me criado assim, Diego, homem, casado, Shalom. Obrigado, Senhor, pelos teus planos de amor para mim. Obrigado porque desde toda a eternidade tu me desejaste. Por toda a tua bondade. Tu me quiseste para ti. E tu tem planos de amor, desígnios de misericórdia para mim e para a minha família. Eu tomo posse, Jesus, dos teus planos e rejeito os meus planos e tudo aquilo que não vem de ti. Todo sentimento, toda má inclinação, toda percepção equivocada, tudo que é meramente racional, humano, terreno. E acolho, Jesus, a tua sabedoria, o teu olhar sobre mim, o teu olhar sobre a minha história, o teu olhar sobre a minha vocação, sobre a minha vida. Nós queremos repousar no teu olhar, Jesus. Nós desejamos que hoje, verdadeiramente, a tua glória resplandeça em nossos corações, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas relações, muitas vezes comprometidas. Resplandeça em nossos corações. Sobre nossos corações feridos, que tua glória resplandeça. Que tua glória resplandeça em nossos corações. Sobre os matrimônios feridos, machucados, que tua glória. Que tua glória resplandeça em nossos corações. Sobre as feridas em relacionamento, sobre a falta de perdão. Que tua glória resplandeça em nossos corações. Sobre as incompreensões diante de como Deus foi tecendo, conduzindo a nossa vida. Que tua glória resplandeça em nossos corações. Sobre o nosso trabalho, sobre os nossos projetos. Que tua glória resplandeça em nossos
nossos corações. Sobre todos os sentimentos ruins que insistimos em guardar dentro de nós. Que tua glória resplandeça em nossos corações. Há uma pessoa em especial, Jesus toca o coração. Enquanto nós rezávamos, suplicando o resplandecer da glória de Deus sobre nós, o Senhor te fazia ver feridas muito profundas e escondidas dentro de você. Eram mágoas e ressentimentos para com o seu pai. E isso tinha provocado uma enfermidade física em você. E você nunca tinha reconhecido que você tinha essa ferida. Você percebeu agora diante de Jesus. E você pode dizer: Senhor Jesus, eu renuncio este sentimento. Senhor Jesus, eu renuncio esta ferida. Eu renuncio este sentimento que está dentro de mim. Eu decido agora perdoar o meu pai. Eu decido agora perdoar a minha mãe. Eu decido agora perdoar todas as figuras masculinas com as quais eu me feri. Visita o meu coração, Jesus. Visita pessoas que foram vítimas de abuso. Pessoas que foram maltratadas, pessoas que não se sentiam amadas. O Senhor vai mostrando as feridas para curar. O Senhor vai tocando as feridas para transformá-las no amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor também dirige a você a palavra: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, cansados, fatigados, sob tantos fardos. O Senhor diz essa palavra para você neste momento, você que contempla Jesus, porque Ele deseja lhe dar consolo. Deseja dizer para você: deixa eu carregar os teus pesos. Entrega estes pesos nas minhas mãos. Entrega o motivo das tuas aflições nas minhas mãos. E sente o teu coração se aliviar. Deixa eu conduzir a tua vida. O Senhor coloca no meu coração que muitas pessoas, por boas intenções de acertar, de fazer o que é bom, tomaram para si o controle da situação, a responsabilidade sobre tantas coisas. E o Senhor diz para você: passe esse controle para a minha mão. Continua fiel, mas deixa eu segurar a parte mais pesada, que é minha. E o teu trabalho é confiar em mim. O teu trabalho é repousar em mim. E o Senhor cura e restabelece, restaura muitos corações que estavam em frangalhos, que estavam fragilizados a ponto de não suportarem mais a jornada das suas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és fiel. O Senhor me lembrava de um homem que assumiu o fracasso como sua identidade. Que ele reafirmava constantemente que não era capaz de mais nada. Essa adoração, Senhor, alcança teu coração, te liberta deste movimento de miséria, te levanta, te ergue das profundezas do teu coração, te faz um homem de fé, com sua identidade, com suas potências, com sua missão, com a sua vocação.
Bendito seja, Senhor. O Senhor me recordava e nos dava a palavra do livro de Tobias, a prece de Sara. E eu vou ler essa palavra pedindo por todas as mulheres que vivem dramas em relacionamentos, dramas de infertilidade, para que em nome de Jesus o Senhor as liberte de toda e qualquer maldição, seja as maldições que elas impuseram a si mesmas, ou mesmo aquelas que elas ouviram e tomaram posse como verdade para a sua vida. O Senhor deseja verdadeiramente curar nesse momento, curar ventres estéreis, curar corações fechados. Aconteceu que precisamente naquele dia Sara teve também de suportar ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste teus maridos. Queres porventura matar-me como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos, sem comer nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. O Senhor nos dá essa palavra como uma contextualização da sua obra de salvação, porque Ele aponta a ferida para curá-la, Ele toca a ferida para transformá-la. E se você nesse momento se percebe e toma posse como destinatária dessa graça, eu te peço em nome de Jesus, renuncie agora a toda maldição, renuncie agora a todo espírito de infecundidade, renuncie agora a todas as raízes profundas que de alguma forma te levam a estar aprisionada afetivamente em situações das quais que você não consegue sair. Mulheres que trocam de namoro constantemente, tudo por causa de uma mesma ferida antiga. O Senhor te quer fazer livre hoje. O Senhor te quer dar um coração livre hoje. Um coração totalmente entregue ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que Tua glória resplandeça nestes corações, nessas famílias, nessas casas, Senhor. Cantemos. Que Tua glória resplandeça em nossos corações. Cante ministrando sobre você, sobre as áreas da sua vida. Que Tua glória resplandeça em nossos corações. Que Tua glória, que Tua glória resplandeça em nossos corações. Que Tua glória, deixe que a glória de Deus invada a sua casa, seus pensamentos. Que Tua glória, que Tua glória
nossos corações. Que tua glória, que tua glória, que tua glória, que tua glória resplandeça em nossos corações. e agradecemos a Deus por todas as graças que Ele derramou nesta adoração, por todas as pessoas que foram alcançadas de alguma forma, por todas as mulheres que desistiram de interromper a gravidez, por todos os jovens que desistiram de tirar a própria vida, por todos os casais que agora decidem desistir do divórcio, por todos os filhos que decidem perdoar os seus pais. Obrigado, Jesus, porque só Tu podes fazer isso. Só Tu podes, com o Teu poder, com o Teu amor, transformar realidades que pareciam impossíveis de ser transformadas. Só Tu podes, Jesus, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus da nossa salvação. Nós vamos nos preparar agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível para você, fique de joelhos em sinal de rendição ao Deus que te abençoa, onde quer que você esteja. E nos preparemos para a bênção cantando. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, sobre o nosso arcebispo, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei, com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Exaltamos o teu nome, ó Rei dos Reis. Que tua glória resplandeça em nossos corações. Exaltamos o teu nome, ó Rei dos Reis. Que tua glória resplandeça
vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Jesus sempre faz maravilhas, sempre renova todas as coisas. O programa de hoje foi maravilhoso. Quero agradecer aos nossos convidados, né? O Thiago é nosso convidado também, sem ele aqui. Como é que, né, Sueli? Como é que você vai cantar então, Thiago? Muito obrigado, viu? Vou vir para essa missão hoje com a Sueli Façanha, meu amigo. É bom demais, não? O Thiago é bom demais, né, Sueli? Muito bom. Muito bom. É um músico excelente, um irmão muito querido. Obrigado, viu, pela sua presença hoje aqui. Deus te abençoe. Uma boa continuidade de ano de 2026 com tantas celebrações. Obrigada, Diego. É sempre muito especial estar aqui no Fazendo Barulho, né? E esse é um ano muito especial para mim, o ano de 2026. Tem muitas novidades que a gente vai estar compartilhando. Então, já está vivendo essa missão aqui junto com toda a equipe do Fazendo Barulho é um grande presente. Obrigado, gente. Valeu demais. Pessoal, onde é que eu estou agora? Vou dar tchau aonde? Aqui. A gente volta próximo sábado, tá? Próximo sábado o programa tá bom demais também. Você não pode perder. 11 da noite, aqui na Rede Vida, Shalom FM, no YouTube. Até mais, gente. Um abraço. Espero Lio. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Espero Lio. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.